E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num dos temas assim mais pesados e, vamos combinar, mais fascinantes da teologia, o juízo final. Um tema denso, sem dúvida. Muito. A gente está com o capítulo 14 do livro Teologia Sistemática, de Rodman Williams, e ele já começa jogando uma ideia na mesa que, sei lá, me deixou com a pulga atrás da orelha. Que seria? A ideia de que o juízo final não serve tanto para decidir o destino de alguém, sabe? Mas sim para demonstrar publicamente a justiça de uma decisão que, de certa forma, já foi tomada. Exato. Isso me pegou. Porque se o resultado já está definido, por que todo esse drama cósmico? A nossa missão hoje é tentar montar esse quebra-cabeça com a ajuda desse texto. E é justamente esse o ponto que torna a abordagem do texto tão instigante, né? Ele força a gente a mudar a perspectiva. Totalmente. Em vez de pensar num tribunal de investigação, onde um juiz está descobrindo os fatos pela primeira vez, a proposta é enxergar como um ato de revelação. Revelação final. Gostei disso. Isso. O momento em que todas as cortinas se abrem e a história completa, com toda a justiça dela, é exposta para todo o universo ver. Certo. Então vamos começar pelo personagem principal desse palco, o juiz. O texto diz que é Deus, mas logo em seguida vem com uma nuance que muda tudo, né? Muda tudo. A ideia é que o Pai, que é a fonte de toda a justiça, ele delega a execução do julgamento inteiramente ao Filho, a Jesus Cristo. Ah, sim. O texto é bem direto citando a Escritura. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, na prática, o tribunal de Deus é o tribunal de Cristo. Mas isso pode soar contraditório para muita gente. A imagem de Jesus nos evangelhos é de compaixão, de perdão, do cara que anda com os marginalizados. E de repente ele é o juiz com o martelo na mão. Como o texto concilia isso? Então, a fonte resolve isso mostrando que Cristo é qualificado de duas maneiras complementares, e é isso que torna o julgamento dele perfeito. Ok. Primeiro, como Filho de Deus, ele tem a onisciência, a sabedoria, a justiça absoluta. Não tem como errar, um fato passar despercebido ou uma intenção ser mal interpretada. O julgamento é infalível. Certo, essa parte divina, a da precisão total. E a outra? A outra é talvez ainda mais impactante. Ele também julga como filho do homem. O texto destaca que ele recebeu autoridade para julgar porque é o filho do homem. O que isso quer dizer na prática? Significa que o juiz não é uma entidade distante, abstrata, mas alguém que conhece na pele a experiência humana. Ele sabe o que é cansaço, tentação, dor, o que é ser traído. Uhum. O julgamento, portanto, não é frio e legalista. É um julgamento feito por alguém que entende perfeitamente o que estava em jogo na vida de cada pessoa. Nossa, essa perspectiva muda tudo. Não é um juiz que leu sobre a humanidade num livro. É um que viveu aqui. Exatamente. Certo. Então, se o juiz é Cristo, com essa dupla perspectiva, quem exatamente está no banco dos réus? É geral mesmo, sem exceção? É geral e mais um pouco. O texto divide os julgados em dois grupos enormes. O primeiro, que às vezes a gente esquece, são os anjos caídos. Ah, verdade! A ponte menciona aquelas passagens que falam de seres que não conservaram suas posições e estão, tipo assim, presos esperando o juízo. Eles também têm o acerto de contas final nesse dia. E o segundo grupo? Imagino que sejamos nós. Exatamente. Toda a humanidade. E aqui o texto não deixa nenhuma margem para dúvida, usando expressões como todos compareceremos, que Deus há de julgar o mundo. E que retribuirá cada um. Isso. Incluindo crentes e não crentes, justos e injustos, os que morreram séculos atrás e os que estiverem vivos. A fonte até especifica que vai ter uma ressurreição dos injustos só para que eles possam estar presentes. Ninguém fica de fora. Uau, a escala disso é difícil até de imaginar. O que nos traz de volta àquela pergunta do início. Pois é. Se o destino de todos já é conhecido por Deus, por que essa convocação universal? Qual o sentido? Se não é para decidir, então é para quê? É aqui que a ideia de demonstração se desdobra. O texto aponta 3 propósitos principais. O primeiro é justamente a demonstração pública e irrefutável da justiça de Deus. Certo. Não é sobre separar as ovelhas dos bodes como se fosse uma surpresa,
mas sobre mostrar ao universo inteiro por que essa separação é justa. É a vindicação final do caráter de Deus. Entendi. É como se a sentença já tivesse sido dada, mas o dia do juízo fosse a leitura pública dessa sentença, com toda a fundamentação exposta, para que ninguém possa dizer foi injusto. Perfeito. E o segundo propósito segue essa mesma linha de revelação, mas num nível muito mais íntimo e, vamos combinar, desconfortável. Que é a revelação total do indivíduo. Exato. A ideia é que nada mais vai ficar escondido. Intenções secretas, motivações do coração, atos feitos na escuridão, tudo virá à luz. E tem uma frase que o texto cita que é de arrepiar, a de que teremos que prestar contas de toda a palavra inútil que falamos. Peraí, palavra inútil? É. O que é isso? Uma piada ruim? Uma fofoca? Isso parece um padrão impossivelmente alto. Como isso funciona? Especialmente para os crentes que, teoricamente, foram perdoados. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o texto oferece uma resposta que é central para toda a argumentação. Sim, tudo será revelado, inclusive para os crentes. Ok. No entanto, a distinção está no propósito dessa revelação. Para os que estão sob a condenação, os pecados são revelados como a base justa para o castigo. Para os crentes, os pecados são revelados, mas como pecados perdoados. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a revelação não serve para envergonhar ou condenar o crente, mas para magnificar a graça de Deus. Ah! É como se a gente só conseguisse entender o tamanho do perdão quando víssemos o tamanho real da dívida que foi perdoada. A revelação dos nossos erros não vai gerar culpa, mas sim uma explosão de gratidão e adoração. Nossa, essa imagem é poderosa. É um pano de fundo bem escuro que faz a tinta brilhante da graça se destacar ainda mais. A revelação do pecado como um troféu da graça. Ok, isso faz muito mais sentido. E qual o terceiro propósito? O terceiro é mais direto: a distribuição de recompensas e castigos. E aqui também tem uma nuance. Não é algo binário, tipo recompensa A e castigo B. Haverá diferentes graus. Entendi, tanto de um lado quanto do outro. Isso. Nem todas as recompensas serão iguais, assim como nem todos os castigos terão a mesma intensidade. Vai refletir a vida que cada um levou. E para ilustrar isso, o texto usa aquela analogia da construção, certo? Que a nossa vida é como um prédio que a gente está construindo sobre o alicerce que é Cristo. Exatamente essa. A qualidade no nosso trabalho, das nossas obras, vai ser testada por fogo. Se você construiu com ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, com atos e motivações de valor eterno, essa construção fica de pé e você recebe uma recompensa. Mas se a sua construção for de madeira, feno ou palha? Ela vai queimar. E o texto diz algo fascinante sobre isso. A pessoa que construiu com material inflamável, se ela está no alicerce que é Cristo, ela mesma será salva, mas vai sofrer prejuízo. Prejuízo? Como assim? É a imagem de alguém que escapa de um incêndio só com a roupa do corpo. A pessoa se salvou, mas tudo que ela construiu se perdeu. Ela entra na eternidade tipo de mãos vazias, sem recompensa pelas obras. Estou aqui fazendo um inventário mental da minha própria construção e acho que tem bastante palha misturada. É uma imagem que definitivamente faz a gente repensar as prioridades, né? Com certeza. Então, se o julgamento é tão detalhado assim, qual é a régua? Qual o padrão usado para avaliar tudo isso? A ideia é que o julgamento é justo porque o padrão se adapta ao nível de revelação que cada pessoa teve. Não é uma régua única. Faz sentido. O padrão mais básico é a lei de Deus que, segundo o texto, está gravada no coração de toda pessoa. A nossa própria consciência funciona como uma testemunha interna. Ninguém pode alegar ignorância total sobre o certo e o errado. Ok. E para quem teve mais do que só consciência? Para quem teve, por exemplo, a lei revelada a Israel, esse será o padrão. A citação é: todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. A responsabilidade aumenta com o conhecimento. Certo. Mas o padrão final, a régua de ouro que se aplica a todos, é a própria palavra de Cristo. Como assim? A palavra dele? O texto cita Jesus dizendo: a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Isso significa que os ensinamentos, o exemplo, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, tudo isso se torna o critério definitivo. A reação de cada um a essa revelação máxima é o que, no fim,
determina o julgamento. Ok, isso é muito denso. Mas agora vem a parte que, lendo o material, foi uma verdadeira virada de roteiro para mim. Imagino qual seja. A afirmação de que os crentes, os santos, não apenas serão julgados e recompensados, mas que eles também vão participar do julgamento? Peraí, como é que é isso? A gente passa a vida pensando em estar no banco dos réus e de repente o texto diz que vamos sentar na bancada do juiz? É uma das ideias mais radicais e menos comentadas. O autor se baseia em passagens bem explícitas, como "Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo?" E é que fala dos anjos? Exato. Não sabeis que haveremos de julgar os anjos? A interpretação é que a promessa de Cristo de que ao vencedor lhe daria o direito de sentar-se comigo em meu trono não é só uma metáfora poética. É uma participação real na autoridade dele. Mas como isso funcionaria? Um ex-pecador, cheio de falhas, julgando o mundo, parece ingeneroso. A chave está no estado em que os crentes estarão naquele momento. A ideia é que, já glorificados e perfeitos em santidade, eles terão plenamente a mente de Cristo. Ah, entendi. Com um discernimento perfeito e com a experiência de quem já foi pecador e foi redimido, eles vão se unir a Cristo em total concordância com o seu veredito. Não é um julgamento independente, mas uma afirmação uníssona do julgamento de Cristo. Uau! Isso ressignifica completamente a ideia de salvação. Não é só sobre ser salva de algo, mas ser salva para participar do propósito final de Deus. Isso dá o que pensar. Muito. Então, conectando os pontos, o texto argumenta que esse evento final só faz sentido porque algo já aconteceu antes. O juízo não começa do zero naquele dia. Exatamente. A tese do autor é que o mundo, em certo sentido, já foi julgado quando Cristo veio pela primeira vez. A presença dele, a luz do mundo, forçou uma decisão, né? Quem amava a verdade se aproximou da luz. Quem amava as trevas fugiu dela. Certo. O juízo final é a culminação, a manifestação pública desse processo todo que começou com a vinda de Jesus. É a imagem da parábola do trigo e do joio que o texto usa. Os dois crescem juntos, às vezes é até difícil distinguir, mas no dia da colheita, a separação é inevitável. E definitiva. Perfeito. É o grande ato final de separação. E, para descrever a condição dos que são finalmente separados da fonte da vida, o autor foca em duas metáforas bíblicas muito fortes. As trevas exteriores e o fogo eterno. Sim. E ele as interpreta não de forma literalista, mas simbólica e relacional. As trevas exteriores simbolizam a alienação total de Deus, que é a fonte de toda a luz, vida, amor. É o isolamento completo. Exato. A perda de todo o bem. E o fogo? O fogo eterno representa a miséria e a dor ativa dessa condição. Então, de um lado, você tem a perda de tudo que é bom, as trevas, e do outro, a experiência consciente e dolorosa dessa perda, que é o fogo. Entendi. E o ponto crucial que o autor enfatiza é que essa condição não é arbitrária. É o resultado inevitável da santidade de Deus, que não pode coexistir com o mal, e da escolha humana persistente de rejeitar o resgate. Certo. Então, para amarrar tudo, o quebra-cabeça que a gente se propôs a montar no início parece ter uma solução, né? Parece que sim. O juízo final, segundo essa fonte, não é para informar a Deus, mas para informar a criação. É menos um julgamento de investigação e mais um ato de revelação. Cristo é o juiz com essa perspectiva divina e humana. Todos, sem exceção, estão presentes. E o propósito é demonstrar, revelar e retribuir. É isso, com a própria pessoa de Cristo sendo o padrão final. E a implicação é dupla. Para o crente, o texto apresenta esse dia não como algo aterrorizante, mas como a culminação da justiça, um dia de vindicação e recompensa. O portal para a nova terra. Exato. E para todos, é a afirmação solene de que nada do que a gente faz, diz ou pensa nesta vida é irrelevante. Tudo tem um peso eterno. O que nos deixa com uma reflexão final que o próprio texto provoca.
Se esse julgamento vai revelar a qualidade do material que a gente usou para construir a nossa vida, se é ouro e prata que resistem ao fogo, ou madeira e palha que viram cinzas, com que tipo de material a gente está trabalhando hoje? Essa pergunta fica ecoando.